Bom dia, pessoal. Vamos para as orientações das atividades do dia de hoje. Hoje é dia 12, do mês de maio. Maio que pode ser representado pelo número 5, porque é o quinto mês do ano. A gente está no ano de 2021 e hoje é quarta-feira. Primeira atividade que a gente tem é de matemática. E agora eu dei uma complicadinha, mas é mais para testar a atenção de vocês. Uma complicadinha no sentido de que precisa atenção, não que está mais difícil. Eu coloquei da primeira vez eu coloquei somente operações de subtração com ordem das dezenas, então só tinha a casinha da unidade de dezena. Ontem eu coloquei a centena, né? Acrescentei a centena, então eu tinha unidade, dezena e centena. Agora eu coloquei variado. Então aqui tem todo tipo, inclusive tem contas que não são subtração. Então tem contas de empréstimo, tem alguns que não vai precisar empréstimo, tem conta de mais, então vocês vão ter que prestar atenção no que vocês estão fazendo. Então preste atenção no sinal na hora de copiar para não ficar errado, certo? Então aqui a gente tem até a letra L também para fazer a continha, certo? Depois vocês vão para a atividade de português. E aqui em português vocês vão fazer um texto. E aqui nessa atividade, vocês têm duas figurinhas ali do planeta Terra. E o planeta Terra tá todo zoado, né? Chorando, um tá chorando, o outro tá até com curativo. Então as duas terras estão sofrendo. E daí vocês vão olhar essas imagens e criar um texto sobre isso. Agora, o que você vai escrever é seu texto. Eu só coloquei essa imagem para você falar sobre essa imagem. O que você vai colocar não faz diferença. O que interessa é você criar o seu texto. Lembrando que tem que ter 10 linhas no mínimo, agora tem que ter 10 linhas no mínimo. Respeitar a margem, então não é para parar de escrever aqui no meio da folha, tem que ir lá pertinho da margem. Não cabe separação de sílaba, a gente já conversou sobre separação de sílaba. Separa a sílaba, vai para outra linha. Sempre eu vou até chegar ao máximo possível que eu conseguir da margem. No começo, eu tenho parágrafo, coloco lá meus 2 dedinhos, parágrafo. Letra maiúscula no começo da frase. Sempre letra maiúscula no começo da frase. Vou escrever o nome de alguém, letra maiúscula. A primeira letra é maiúscula. Nome, sempre primeira letra maiúscula, tá? Inclusive Terra, que é o nome do nosso planeta, primeira letra maiúscula, tá? Vocês vão usar a pontuação que vocês conhecem já, ponto final, por exemplo, 2 pontos, travessão, quando você vai colocar uma fala. E, é parágrafo, que eu já falei. É isso. Então, são 10 linhas, respeitar a margem, usar a pontuação, letra maiúscula no começo da frase, no começo de palavras, de nomes. Acho que eu falei tudo. Então é isso, tá? Façam o textinho de vocês de acordo com o que vocês quiserem. Só usem esse tema, que é um planeta triste, poluído, do jeito que vocês quiserem dizer. Ou machucado, ou ele caiu, inventa uma história. É a história de vocês. O que vocês vão escrever, particularmente, não interessa, desde que seja do assunto que eu pedi, tá? E, claro, que esteja dentro daquilo que a gente combinou. 10 linhas, letra maiúscula no começo, 2 pontos, usar pontuação, essas coisinhas básicas, tá? Terminou o texto? Daí a gente vai para a história. Aqui em história, a gente vai revisar o que a gente estudou nos últimos dias, respondendo as questões da página 26 e 27. Então, eu vou ler aqui com vocês. São bem facinhos de responder. E vocês vão responder aí, depois me mandar. Então, número 1. Observe a foto do lado. Ela mostra uma parte da igreja de São Francisco de Assis, localizada em Mariana, em Minas Gerais. Essa igreja e muitas outras localizadas em cidades históricas brasileiras são decoradas com ouro. Explique por que isso ocorre. Então, de acordo com o que a gente estudou lá sobre mineração, por que isso acontecia? Lembra que teve uma partezinha do texto que a gente leu que explicava o porquê que acontecia, por que o pessoal colocava ouro nas igrejas? Aí você vai colocar sua resposta aqui. 2.
Observem a imagem e respondam as questões. A. Qual atividade econômica foi representada na gravura? Então, vocês vão analisar aqui e lembrar do que a gente estudou. Qual será que é essa atividade que a gente andou estudando nesses últimos dias? Se vocês leem bem certinho essa imagem aqui, vocês vão achar a resposta também. B. A partir de quando ela começou a ser praticada? Então, está perguntando dessa atividade econômica aqui que vocês colocaram aqui em cima. A partir de quando que ela foi praticada no Brasil? Então, também está lá no textinho a resposta. Caso você não lembra, volta lá e dá uma olhada. C. Essa gravura é da mesma época que tiveram início as atividades de mineração? Então, você vai olhar a resposta que você colocou aqui e ver a data que está aqui nessa gravura. É a mesma? Você vai explicar se sim ou se não. Aí, aqui na próxima página, a gente tem a número 3. Em 1945, o Centro Histórico de Mariana, em Minas Gerais, foi declarado Patrimônio Histórico Natural. Observe a foto do lado. A. Qual era o estado de conservação da fachada em 2014? Bom, ótimo ou ruim? Então, dá uma olhadinha nessa foto. E vocês vão julgar se é bom, ótimo ou ruim. Daí vocês vão marcar um xizinho na que vocês acharem que está certo. B. Em sua opinião, esse estado é adequado a uma construção de patrimônio histórico nacional? Sim ou não? E vocês vão explicar se sim ou se não. O porquê do seu sim ou não. 4. Leia o texto a seguir e responda as questões. Antônio Francisco Lisboa nasceu em 1730 em Vila Rica, atual Ouro Preto, Minas Gerais. Filho de Manuel Francisco Lisboa, português, e de uma escrava deste, africana de nome Isabel. Tornou-se o maior escultor do Brasil, tendo trabalhado até as vésperas de sua morte. Deixou uma obra vastíssima e de grande valor artístico. Sua formação se deu no próprio meio familiar, aprendendo com seu pai. A. Do que o texto trata? Então, do que está falando esse texto? O que vocês acham que está falando? Vocês vão colocar a resposta. B. Onde Antônio Francisco Lisboa nasceu? Está falando aqui. É só voltar o áudio ou ler o texto que vocês vão ver. O artista aprendeu a esculpir frequentando uma escola? Foi isso que falou aqui no texto? Vocês vão analisar. 5. Na época de mineração, havia muitas riquezas nas vilas e cidades envolvidas nessa atividade. Será que todos os moradores compartilhavam dessa riqueza? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, aqui está perguntando se será que era todo mundo que morava naquela cidade que tinha dinheiro, que tinha acesso ao ouro? Vocês lembram do que a gente conversou sobre a mineração e os tipos de trabalho que tinha lá por perto? Então, pensa aí numa resposta e fala qual é a sua opinião sobre isso. Então, se você acha que todos compartilhavam, por quê? Se você acha que não compartilhava, por quê? Ou o que você acha disso? Acha que é certo? Acha que é errado? Você vai dar a sua opinião, certo? Terminando aqui, então, história, vocês terminaram a atividade de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E é isso. Até!